Quem vai fazer a explanação do Evangelho hoje é nosso irmão João. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Como sempre, eu procuro fazer algum tema servindo para mim. Da última vez, eu falei sobre saúde mental, porque eu não tenho quase nenhuma. Então, decidi falar sobre o tema. E dessa vez eu decidi falar sobre faxina mental, porque está tudo desorganizado na minha cabeça. Então, decidi falar desse tema, pensando que se pode me ajudar, talvez ajude um pouco alguns de vocês também. Então, vamos lá. Para essa faxina mental, para essa organização na vida, eu separei em 3 etapas. Primeiro, a parte do lixo, que é jogar fora aquilo que eu não preciso mais. Depois que jogou fora o lixo, então colocar os trem no lugar. Eu poderia colocar as coisas, mas como eu estou falando em Minas Gerais, eu coloquei os trem, que é para todo mundo entender. E, por último, tirando a sujeira. Depois que já tirou o lixo, depois que as coisas já estão no lugar, a gente vai então tirar a sujeira. Então vem aí o lixo, né? Que é me desapegando daquilo que eu não preciso mais ou que está me fazendo mal de alguma forma. Para começar, a gente pode começar com o lixo, vamos dizer assim, fácil. Podemos começar com o quê? Com a procrastinação. O que é a procrastinação? É o famoso, para que eu vou deixar para amanhã se eu posso fazer semana que vem? A gente tem esse pensamento, às vezes, de deixar tudo para depois. Você sabe que tem aquela atividade, que ela é importante, que quanto mais tempo você demorar para fazer, mais difícil vai ficar, mas mesmo assim a gente vai procrastinando. Então, um bom jeito de começar, talvez é fazer aquela tarefa que você sabe que você tem que fazer, que está ali no fundo da sua mente apitando, você lembrando que tem que fazer e não faz. E se você fazer isso aí, já vai te dar um pouco de paz. E também fazer uma organização simples, né? Os psicólogos falam que quando você arruma seu quarto, você arruma sua vida. Então, talvez você pode começar por aí, né? Arrumar a bolsa, a carteira, que às vezes a gente vai guardando aquele tanto de papel lá dentro, não serve para nada. Começa por aí, arruma sua mesa de trabalho. É tão difícil trabalhar com as coisas desorganizadas. Gaveta, né? A gente vai jogando tudo para dentro da gaveta. Dá uma organizada ali, isso aí já vai te fazer se sentir bem melhor. Já vai te fazer se sentir bem mais produtivo. Mas aí agora que vem a parte difícil, que é se livrar de um lixo que ou é querido para nós, a gente gosta daquilo, aquele entulho que a gente tem lá, né? Aquela coisa que você não usa, faz 10 anos que você não usa, mas você deixa, você não joga fora, você está apegado naquilo ali. Ou, às vezes, é uma coisa que está muito incrustado na gente, que está muito fazendo parte da nossa essência. E, por isso mesmo, é muito difícil de deixar para lá. Um exemplo disso, nossas crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São ideias negativas, que na maioria das vezes nem são verdade, e que são colocadas dentro da gente desde a infância, e que com o passar do tempo vão ganhando força. Essas ideias vão sendo colocadas às vezes pelos nossos pais, pelas pessoas que a gente tem próximo da gente, e a gente vai desenvolvendo esses pensamentos até que eles se tornam a nossa própria verdade. Que tipo de pensamento é esse? Isso não é para mim, eu não consigo. Ah, eu quero fazer medicina. Ah, não, mas isso não é para mim. Eu vou fazer um outro negócio aqui mesmo. Você não quer medicina? Vai lá. Ah, não, acho que eu não consigo, não dou conta. Ah, eu tinha muita vontade de tocar violão, mas não dou conta, não é para mim. Ah, eu queria abrir minha empresa, mas eu não dou conta, é difícil para mim, eu vou continuar aqui trabalhando mesmo, né? A ideia de que ser rico é algo ruim, porque muitas vezes a gente pensa nas pessoas ricas de uma forma negativa. Por quê? Nos filmes sempre é a forma negativa, na televisão, nas novelas, às vezes quando a pessoa faz alguma coisa ruim, a gente percebe, liga aquilo, então você começa a associar
uma pessoa que tem uma grande quantidade de dinheiro como uma pessoa ruim. E aí, quando você começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, você começa a se sabotar. Porque você começa a achar ou que você não merece aquilo, ou que aquilo não vai ser bom para você, que vai te tornar uma pessoa ruim. Sendo que não tem nada demais você juntar um dinheiro, você ter um pouco mais de conforto para sua família, você ter um carro mais seguro, você poder ajudar uma pessoa próxima de você. Mas às vezes você tem essa crença, às vezes você nem sabe, mas você tem ela dentro de você. E quando as coisas começam a melhorar, você se sente mal. Eu estou velho demais para isso, e às vezes esse estou velho aqui não está com 90 não, às vezes esse velho aqui está com 20. Não, faz a faculdade, não, já passou da hora, não vou não é hora demais. Eu tinha tanta vontade de fazer tal coisa, vai, não, passou da idade. Não, gente, você está vivo, porque está em tempo ainda. Não sou bom o bastante, não vou conseguir, não sou capaz, né? Para ter valor, eu preciso ser tal coisa, eu preciso ter tal coisa. Então, às vezes, se eu não me formei em engenharia, como meu pai sempre quis, ou se eu não sou juiz de direito, como minha mãe sempre quis, talvez eu sinta que eu sou inferior. Mas você não precisa ter nenhum título, você não precisa nada para ter valor, não. O que é importante? Você está bem com você mesmo. Se você está bem, está tudo certo. Não precisa se incomodar com ninguém. A ideia de que as coisas ruins são culpa do outro, né? Então coloquei aqui, é culpa do governo, as coisas não dão certo por causa do governo. Não, gente, não é culpa do governo, não. Toda a vida foi custoso. E digo mais, vai continuar custoso. Estou falando besteira? Todo ano a Globo faz retrospectiva, já tem muitos anos que faz. Põe lá no YouTube, põe lá, retrospectiva, sei lá, 2000, 98, vai pondo para trás. Você vai ver todo ano, é desastre atrás do outro, é problema atrás do outro. Aí, quando passa, a gente tem a sensação, né, que antigamente era melhor, né? Igual esses dias eu vi uma pessoa falando que na época de um governo passado era melhor. Eu falei, é lógico, você era criança, não tinha que trabalhar, não tinha que pagar boleto, né? Era bom, né? Agora, né, ficou adulto, é mais difícil. Mas as coisas sempre são difíceis mesmo. E não adianta você colocar a culpa no outro. Falar que, eu sou assim porque meu chefe não me valoriza, minha família é assim, eu queria fazer tal coisa, mas meu marido não concorda, minha esposa não concorda. Achar que a culpa é, sei lá, tem tanta gente rica por aí, por que não ajuda as pessoas? Começa você, ajudando como você pode, sua volta, que seja com a palavra amiga, que seja ouvindo seu colega, que seja não julgando a pessoa quando ela tem alguma atitude que é diferente do que você teria. Isso aí já é bacana, né? Um pensamento que eu já vi várias vezes, esse aqui, está infeliz no casamento, está infeliz no relacionamento, mas pensa, se eu não ficar com essa pessoa, eu vou ficar sozinho, eu não vou ficar com mais ninguém. E eu ouvia isso de uma colega minha, por exemplo, que ela era professora, super bonita, super inteligente, pessoa memorável, e estava num casamento terrível, que fazia muito mal para ela, fisicamente, inclusive, e ela tinha esse pensamento, né? E isso vem de quê? Crenças limitantes, ideias que a gente mesmo vai colocando na nossa cabeça que vão ganhando força com o passar do tempo. Então, se a gente conseguir afastar um pouquinho dessas crenças, a gente já consegue se sentir bem melhor. Outra coisa, né, outro lixo que a gente às vezes tem na nossa vida, justamente os relacionamentos tóxicos. Quando a gente fala assim, primeiramente a gente pensa em relacionamentos amorosos, mas não necessariamente. Pode ser um relacionamento entre amigos, entre o chefe e o funcionário, pai e mãe. Pode acontecer, né? Um relacionamento tóxico é o quê? Quando um lado faz tudo e o outro nada. Quando tudo tem que ser feito da forma de uma só pessoa e a outra nada. Não existe respeito, existe um sentimento de posse. Então, às vezes o marido fala para a esposa, você é minha esposa, você tem que fazer assim. Não é sua. Foi um contrato de casamento que você assinou, não foi de compra e venda. Então, não é por aí. Às vezes o patrão, né, acha que o funcionário, porque está recebendo, pode falar com ele do jeito que quiser, pode tratar a pessoa do jeito que quer, e não é assim. Não é assim, a gente precisa ter respeito, né? Então, às vezes, não reconhece
a vitória do outro, né? A pessoa chega toda empolgada, tipo, olha só o que eu consegui, aí a outra pessoa já faz mais que obrigação, né? Não dá moral para aquilo, desqualifica a pessoa, faz ela se sentir incapaz, né? Às vezes até num momento legal, né? A pessoa coloca uma roupa para sair, aí vem o outro e fala, nossa, mas será que essa roupa? Já dá um negócio ruim, né? Desonestidade, isso aqui com tudo, em relação à traição, mas também em relação ao dinheiro, em relação a pensamentos, planos para o futuro, né? Às vezes você está num namoro ali que o marido, às vezes o homem da relação pensa em casar alguma coisa e a mulher não pensa, então não está sendo honesto nisso aí, né? As pessoas têm que conversar, demonstrar o que estão pensando, o que querem para o futuro juntos, né? A ideia de que tudo é culpa sua, então tudo que dá errado na casa é culpa sua, tudo que dá errado na empresa é culpa sua, tudo que acontece de ruim é culpa sua. Já começa aí um comportamento agressivo, né? Já primeiro começa com palavras e às vezes depois parte até para agressão física. E, em resumo, te proíbe de ser você. É aquele relacionamento que perto você tem medo até de respirar. Você não sabe qual vai ser a reação da pessoa. Você já começa a tomar um monte de atitude antes de acontecer, com medo de ser reprovado. Você está dessa forma, provavelmente você está num relacionamento tóxico. E aí, claro, não precisa jogar fora necessariamente, né? Eu estou falando aqui para se livrar não do relacionamento, mas do relacionamento tóxico. Então, conversa com a pessoa. Chega lá, às vezes com o seu chefe, uma hora que estiver tranquilo, e fala assim, vem cá, queria conversar com você, não estou feliz com a forma que você está falando comigo, estou me sentindo desrespeitado, não acho isso legal. Se vir uma reação ruim, talvez seja a hora de você procurar um outro lugar, né? Eu fazendo isso aqui, por exemplo, eu fui conversar com a minha esposa, descobri que sou super tóxico, faço um monte de coisa dessa aqui. Então, ela me apontando o negócio, eu vou tentar melhorar. Não sei se vou conseguir, mas com essa conversa eu consigo entender onde que eu estou falhando e o que eu posso fazer para melhorar. Então, pode ser esse aí um bom caminho para começar. Depois dessa parte do lixo, vem então a parte da organização, que é colocar tudo no seu devido lugar. E o principal fator aqui é o tempo. Organizar o nosso tempo. Quanto tempo a gente não perde ali no Instagram, no celular, um tempo que você nem não vê, você fica ali rodando aquilo ali, passando o dedo ali no Facebook, você nem vê que você perdeu. Ou assistindo um programa de televisão violento, programa policial que só mostra coisa ruim, só te dá sentimento ruim. Para que assistir isso, né? Só vai te trazer pensamentos negativos, de graça, né? Outra coisa, procurar passar mais tempo com os bons amigos e menos com aquelas pessoas que não te acrescentam tanto na vida. Depois que a gente vai ganhando uma certa idade, encontrar os amigos é quase um evento. Cada um está na sua correria, cada um está fazendo o seu compromisso, é difícil achar um tempinho para encontrar, mas é importante a gente tirar esse tempo para as pessoas importantes. Tem um pastor, ele chama Thiago Brunet, ele fala um negócio interessante, que existem 3 tipos de amigos. O primeiro tipo são os amigos estratégicos, que são aqueles que você tem alguma coisa para oferecer em troca, ele tem alguma coisa para oferecer em troca. Vamos dizer um exemplo, o pediatra do seu filho. Você quer desenvolver uma amizade com ele, para que ele lembre de você, para que ele cuide bem do seu filho. E ele também tem interesse em desenvolver uma amizade para que você volte sempre lá. Mas a relação de vocês é aquela ali, é de consultório. Não vai passar daquilo ali. Você não vai chamar ele para ir na sua casa, vocês não vão sair juntos. A relação está ali, mas é uma amizade. E não tem nada de errado nisso. Você não está sendo interesseiro. Se está bem claro que a amizade é essa, a amizade é essa. É uma amizade estratégica. Temos também os amigos que são necessários. O que são esses? São aqueles que você tem por uma necessidade de pertencimento, de fazer parte de um grupo. Então, aí, por exemplo, seus colegas de trabalho, a galera do centro espírita, o pessoal que você vai jogar bola, o pessoal que você gosta de encontrar no final de semana. São seus amigos necessários, você precisa. Ninguém vive isolado. O ser humano não foi feito para viver sozinho numa caverna.
Então, a gente precisa, sim, de ter esses amigos próximos. Esse aqui você já sai com ele de vez em quando, você já vai comer uma pizza, às vezes vai um dia na sua casa, mas não é ainda o amigo íntimo. Esse aqui é aquele amigo que já provou que você pode confiar nele. A gente fala muito, né, que nos momentos difíceis que você vê os amigos, mas isso é uma meia-verdade. Nos momentos felizes também. São poucos os que ficam felizes com a sua vitória. São poucos os amigos que são capazes de suportar que você está se dando bem. Você pode perceber, às vezes, quando você faz alguma coisa legal, tem um monte de gente que torce o nariz. E não é de maldade, não é nada, é porque a pessoa sente aquilo ali. Então, são poucos aqueles que são seus amigos de verdade, que você pode contar suas vitórias, você pode contar seus sonhos, você pode contar seus problemas, né? E onde que vem o problema nisso aqui? Quando você começa a confundir as amizades. Quando você vai lá no seu amigo estratégico, por exemplo, o médico aqui do seu filho que eu dei um exemplo, você descarrega no cara todos os seus problemas, da sua vida, que não tem nada com isso. Você chega lá e começa a contar um monte de coisa. Né? Para que fazer isso? Né? A relação de vocês não é essa. Ou então você começa a contar dos seus planos, dos seus sonhos, para os seus amigos necessários. E daí depois a pessoa vai lá e pega uma ideia sua e realiza na sua frente, você vai pensar assim, fulano roubou minha ideia, mas a culpa é de quem? Sua. Quem mandou contar? Quem mandou sair falando para todo mundo da sua vida? Entendeu? Reunião de família, você está com um carro novo, para virando a esquina. Para que você tem que parar na porta do negócio e descer? Por que eu estou falando isso? Porque eu sou essa pessoa. Sou essa pessoa. E aí eu me lasco. Então, estou falando para vocês, não seja essa pessoa. Inveja faz mal para você. Então, não fica contando as coisas. Guarda para você, guarda para os seus amigos íntimos. E aí, quando você estiver com seus amigos necessários, fala só de coisa boa, superficial. Fala do clima, fala de coisas que não tem problema, se as outras pessoas ficarem sabendo. E também, muito importante, não começar a tratar seus amigos íntimos como necessários ou estratégicos. Se afastar deles. Às vezes eu percebo isso, agora que eu casei e tudo, às vezes eu encontro os amigos e eles também estão com as esposas. E não é a mesma coisa, né? Não é igual. Então, tenta encontrar esse amigo no almoço. Fala assim, vamos almoçar juntos essa semana? Eu vou onde você estiver. Vai lá, encontra a pessoa meia hora, coloca o assunto em dia, né? Como a gente fala aqui, coloca o assunto em dia, conversa com essa pessoa, isso é importante, senão você começa a distanciar também, né? É claro que um amigo, né, pode passar de outro, uma pessoa que você conheceu no trabalho, ele pode se tornar seu grande amigo, como alguém que você achou em alguma época da sua vida que era seu amigo íntimo, de repente. Não é mais, mas prestar atenção nisso daqui, principalmente nessa frase aqui, obrigado pela informação que você não me deu. Não fica enchendo a cabeça dos outros, não. Não manda áudio de 7 minutos para ninguém, não, pelo amor de Deus. Não tem necessidade disso. Resume. Não precisa falar demais. Isso mantém a sua mente limpa e a mente dos seus coleguinhas em volta limpa também. Além disso, a gente deve se afastar um pouco de pessoas que têm maus hábitos, né? Às vezes, pessoa que bebe demais, que fuma demais, que tem atitudes muito impulsivas. Não precisa afastar dessas pessoas totalmente, porque é divertido pra caramba, né? Tem um monte de amigos sem ideia. E é bom estar perto dessas pessoas. A gente se diverte. Mas não precisa andar só com pessoas sem ideias. Pode andar com as pessoas que têm ideia um pouquinho. Não ficar falando tanto mal dos outros. Procurar pensar em alguma coisa construtiva para a sua vida. Vai fazer uma campanha do quilo. Aí visitar alguém no asilo. Não sei, faz um negócio produtivo. Isso é importante. E principalmente tirar um tempo para você. Mas é para você. É o que você gostar de fazer. Eu gosto de jogar Mario. Vai jogar Mario. Eu gosto de andar de bicicleta. Pega a bicicleta e sai. Faz um negócio para você. Isso aqui que eu estou falando é igual tomar banho. É todo dia. Não adianta você tomar 3 banhos hoje. Se amanhã não tomar, vai ficar com cheiro ruim. Tem que ser todo dia. Saúde mental também é todo dia. Depois, então, que já passou essa fase da organização, vem aí a fase da limpeza.
né, que a gente vai utilizar, então, de algumas ferramentas, vamos dizer assim, que pode te ajudar a ficar com a mente tranquila, sossegado, parecendo um bebê dormindo no colo da mãe. Que ferramentas são essas? Gosto muito. Atividade física. Porque na atividade física você tem a liberação de neurotransmissores no seu cérebro que vão te dar a sensação de prazer. É lógico que se você está super sedentário e resolve correr 10 km, vai dar o efeito contrário. Então vai devagar, vai no seu tempo. A dica aqui é começar aos poucos. Mas começa, faz uma caminhadinha que seja, depois você já dá uma corrida, dá uma voltinha de bicicleta, né? Tenha atenção à espiritualidade. Então, frequentar a casa espírita é bacana, mas o evangelho no lar, como é que tá? Está fazendo? Faz aí 10 minutos, uma vez por semana, todo mundo tem. E traz uma proteção tão bacana para o lar. Terapia, nossa, psicólogo, psiquiatra, terapia reiki, os tratamentos aqui do centro, sensacional. Como eu já falei, né, tirar um tempo para você, porque se você não tirar um tempo para você, como é que você vai fazer essas coisas? Se você está tarefado na vida, na correria, você não vai conseguir fazer. Então, você precisa aprender a tirar um tempo para você. E aí que entra, então, as partes anteriores de organização. Porque se você coloca as coisas no seu devido lugar, você começa a passar menos tempo com as pessoas que não são importantes, nas tarefas que não são importantes, e dedicar mais tempo naquilo que é importante, aí sim vai te sobrar tempo para fazer essas atividades. Aí sim você vai conseguir. Viajar pode ser interessante. Às vezes você está muito atolado ali, você não aguenta mais. Dá uma passeadinha. Na casa de uns parentes ali no Berlândia já está bom. Se puder passar uns dias em Caldas Novas, ou se for rico, vai para a Europa, faz um negócio. Mas é importante tirar umas férias de tempos em tempos. Meditação, bem bacana, tem vários aplicativos disso aí no celular, no YouTube, você bota lá meditação, sai um monte. Tenta, antes de dormir hoje, vai gostar. E aí, uma reflexão que eu mesmo fiz, né? A gente pode tentar inverter essa ordem da limpeza, né? Quando a gente está arrumando o quarto, adianta eu chegar jogando um balde d'água em cima do lixo? Não adianta, né? Você não vai conseguir. Então, você precisa começar com uma certa organização. Mas, nem sempre a gente consegue pegar a casa e fazer aquela faxina geral. Às vezes não dá para fazer isso. Às vezes você tem que começar com a limpezinha aos poucos. Então, por exemplo, começa fazendo aquela atividade que há muito tempo você está deixando de fazer. Depois disso, almoça um dia com um amigo seu que você gosta muito. Isso vai te dar força. Com essa força, você pode, por exemplo, começar a fazer uma atividade física. Você pode se sentir motivado dessa forma. E aí você vai reiniciando o ciclo. Porque, como eu disse, isso aqui é todo dia. Outra ideia, a gente pode contratar a ajuda de um profissional. Quando você está com a casa muito bagunçada, você pode contratar uma faxineira. Nesse caso aqui, quem que entra? O psicólogo, o psiquiatra, as terapias, o yoga, pilates. Contrata um profissional. Você não precisa dar conta sozinho. Não precisa. Existe profissional para isso. Então, nossa, estou muito sobrecarregado, minha vida está muito ruim, não estou feliz com nada. Talvez você precise de uma ajuda aí para começar a engrenar as coisas. Talvez sozinho você não vai conseguir. Então, existe muitos profissionais que podem ajudar. Para quê? A gente ficar com a ideia limpinha, tranquilo, dormindo bem. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.